Jesus queria implantar o reino de Deus entre nós. Lembra o que significa a expressão reino de Deus? Governo de Deus. A palavra reino em grego é basileia, que pode ser interpretada como governo, domínio. Reino de Deus é domínio de Deus. Hoje a gente não tem mais reino, né? Tem só alguns países aí. Aqui a gente não tem rei. Aqui a gente tem presidente, a gente tem outros cargos de poder. Mas a palavra reino significa Deus governando neste mundo. E a Bíblia fala, Jesus nos ensinou a pedir, venha o teu reino, venha o teu reino. Não fala para a gente ir para o reino dele. A gente lê errado, né? A gente fala assim, eu estou aqui, me converti, agora estou esperando ir para o céu, né? Estou esperando o céu. Não é isso. Jesus quer que a gente implante o céu na terra. Porque no céu Deus manda. Mas aqui nesse mundo ele não manda ainda. Não manda não porque não possa. Ele não manda porque ele respeita a nossa liberdade. Nós temos livre-arbítrio. Deus não quer que ninguém o sirva, o ame, forçado. Aliás, ninguém pode forçar ninguém a amar ninguém. Então a gente quer Deus governando aqui na terra. Eu falei muito essa questão de religião e reino de Deus. Nós substituímos o reino de Deus por religião. Então a gente pensa assim, vamos fazer as pessoas virem à igreja. Não é essa a nossa intenção, fazer as pessoas virem à igreja. Aqui a gente se reúne para se preparar, para aprender, para se apoiar. Nós somos um corpo. Mas o que a gente quer é que o reino de Deus se cumpra na política, que o reino de Deus se cumpra no nosso lazer, na nossa família, que a minha casa seja uma expressão do reino de Deus, onde a vontade de Deus está sendo feita, que o meu emprego seja uma expressão do reino de Deus, que a maneira como eu uso os meus bens, o meu dinheiro, seja uma expressão da vontade de Deus, etc, etc, etc. Entendeu? É isso aí que a gente precisa ter sempre em mente. Então a gente não quer fazer mais igreja, a gente quer mais Deus fazendo a vontade dele aqui nesse mundo e eu ser um agente do reino de Deus. Voltando a enfatizar, não que a igreja não seja importante. Se não fosse importante, eu não estaria aqui hoje, você não estaria aqui hoje, domingo de manhã. O mundo não existe para ter um monte de igreja. Mas hoje a gente de fato vai entrar no Evangelho de Marcos. Você sabe o que significa a palavra evangelho? Foi Jesus que inventou essa palavra. A palavra evangelho pode ser traduzida assim por evangelium no grego, né? Boas notícias. Quando um rei ou um soberano, né, ele ia visitar uma província, por exemplo, no Império Romano, tinha lá a província grande. Então o rei ia visitar determinada província. Antes dele ir, o pessoal preparava um ambiente. Vai ter visita aí, o rei vem aí. Então caprichava nas estradas, pintava os postes, sabe como é que é, né? Igual aconteceu aqui em São Paulo, né? No último ano, asfaltou toda a rua. A gente ficou 3 anos no buraco, aí no último, asfalta, para ficar bem na foto. Então o pessoal dizia isso, olha, tem boas notícias aí, vai melhorar tudo, porque o rei vem aqui, para sair na foto, entendeu? Então isso era boa notícia. Então Jesus veio trazer boas notícias, vai melhorar. Com os ensinamentos de Jesus vai ter evangelho. Evangelho é isso, boa notícia para o mundo em que a gente está. É isso aí. Jesus veio trazer boas notícias. Você pode perguntar assim, por que começar com Marcos e não com Mateus? Por que Marcos foi o primeiro evangelho que foi escrito? Não foi Mateus, foi Marcos. Marcos é o evangelho mais antigo. Olha, a gente lê na Bíblia, vem lá Marcos, Mateus, depois vem Atos, aí vem as epístolas de Paulo. Mas você sabe que Paulo escreveu
todas as suas epístolas antes de Marcos. O apóstolo Paulo não conhecia os evangelhos. Paulo não conheceu o Jesus histórico. Paulo não foi um discípulo de Jesus aqui, enquanto Jesus estava entre nós. Aliás, você pode perceber que nas epístolas de Paulo, ele conta muito pouco das histórias de Jesus. Ele não fala dos milagres de Jesus, não conta da mulher samaritana, não fala da multiplicação dos pães, ele não fala nada disso. Todos os evangelhos vieram depois das epístolas de Paulo. Isso é importante a gente entender. A gente falava-se antes que Marcos é o primo pobre dos evangelhos. Por que o primo pobre? Na Idade Média toda, a prioridade foi Mateus. Por isso até que eles colocam Mateus em primeiro lugar. Quando foi feito o cânon da Bíblia, quer dizer, colocar os livros na ordem, etc., que só veio na Idade Média, eles puseram Mateus em primeiro lugar, porque eles preferiam Mateus, por algum motivo, eles achavam Mateus mais importante. E Marcos era o primo pobre. Por quê? Porque Marcos não fala do nascimento de Jesus. Marcos não fala, não conta essa história. Marcos não fala das bem-aventuranças. Não conta das bem-aventuranças de Jesus. Marcos não conta certas parábolas, principalmente lá em tipo Mateus 15, etc. Não fala de certas parábolas importantes de Jesus. Então eles davam assim pouca importância, assim, não dava aquela mesma, não que não levasse em conta, mas porque Marcos não contava certas coisas. Mas hoje em dia o pessoal dá muita importância a Marcos, porque Marcos foi o primeiro evangelho, e hoje, historicamente, através de pesquisas, depois eu vou lá mostrando para vocês isso, e é o mais enxuto. Então, os outros evangelhos foram acrescentando coisas, mas Marcos foi o primeiro, e assim, por ser o mais antigo, ele relata um período histórico ali, após a morte de Cristo. Quem é esse Marcos? A gente sabe muito pouco sobre o autor deste evangelho. Em nenhum lugar se fala o nome do autor. Não fala. Aliás, aqueles tempos eram tempos diferentes. Hoje o cara quer aparecer o nome do autor, e dependendo do autor, né, ele faz questão de colocar. Mas naquele tempo não tinha esse costume. Aliás, um dos costumes naquele tempo era, por exemplo, eu vou escrever um livro, Silvio. O Silvio vai escrever o livro. Mas quem vai ler o livro do Silvio? Ele me conhece. Então eu ponho lá, por exemplo, Jorge Amado. Jorge Amado. Chico Buarque de Holanda, esse livro foi o Chico que escreveu, porque tem mais fama. Naquele tempo era muito comum isso. Então quando você lê assim, uma introdução aos livros da Bíblia, principalmente lá no Novo Testamento, você assim, nos livros, você fala um monte de teorias de quem escreveu. Porque ninguém... será que ele usou o nome de alguém? Vou usar o nome de Pedro, porque Pedro era mais famoso. Vou usar o nome de Paulo. E coisas desse tipo, né? E nesse livro de Marcos, poucas passagens dão pistas sobre os interesses desse autor. Quem é esse sujeito? Qual era a sua personalidade? Quem ele era? Bom, a tradição, isso vem de tempos remotos, identifica o autor do Evangelho de Marcos como sendo o João Marcos. Ele era membro de uma família cristã de Jerusalém. João Marcos era filho de Maria, não a mãe de Jesus, de uma Maria, amiga dos apóstolos. Ela é mencionada em Atos 12, essa Maria, mãe de João Marcos. Na casa da Maria, onde lá em Atos o povo estava orando, quando Pedro foi solto da prisão, lembra? Aí ele chegou lá, bateu, aí uma moça ouviu batendo, quem é? É o Pedro. Aí ela foi lá dentro, o Pedro está aí fora. Aí o pessoal, o que é isso, menina? O Pedro está preso. Não, mas ele está aí fora. O povo estava orando para Pedro ser liberto, quando ela falou que ele foi liberto, eles não acreditaram. A gente faz isso, não é? Vamos orar para não chover, mas sai todo mundo com guarda-chuva. É a nossa fé. Mas, então, foi nessa casa que o povo estava orando, que a mãe de João Marcos.
Provavelmente a casa da Maria, mãe de João Marcos, então João Marcos morava ali, era um tipo assim de quartel-general dos líderes cristãos, dos primeiros crentes lá em Jerusalém, né? Tanto que Pedro saiu da prisão e foi direto para lá. E lá o povo se reunia para orar, né? Talvez a última ceia de Jesus tivesse sido celebrada na casa dessa Maria. Lá em Marcos 14, fala dessa ceia, né? E também aquela reunião onde o povo estava reunido no dia de Pentecostes. O povo estava ali orando, aí desceu o Espírito Santo. Provavelmente foi na casa desse João Marcos. Tem uma história muito interessante de João Marcos na Bíblia, lá em Marcos 14, que quando estavam prendendo Jesus, o João Marcos foi lá, não sei, acho que acordou, meio à pressa, ele se enrolou num lençol e ficou lá vendo o que estavam fazendo com Jesus. E aí, quando prenderam Jesus, ele saiu correndo nu. Alguém deve ter puxado o lençol dele, saiu pelado com a mão no bolso. Foi essa historinha aí, esse João Marcos. Então, se essas hipóteses são corretas, se isso que eu falei está correto, Marcos era muito familiarizado com os líderes da igreja. Ele ouvia as conversas, ele ouvia as pregações, ele estava ali acompanhando tudo. Esse João Marcos. Provavelmente, a mãe de João Marcos, a Maria, era uma mulher de muitas posses, pois ela tinha uma casa grande, que dava para abrigar muita gente reunida, como diz a Bíblia. E ela possuía servos. Essa menina, a Rod, né? Essa menina que, quando Pedro saiu, foi lá, ela era uma serva. Ela tinha empregados. João Marcos era primo do Barnabé. Isso está escrito lá em Colossenses 4,10. E o Barnabé também era uma pessoa de posses, porque ele deu, lá em Atos fala que ele deu ofertas, deu um terreno e coisas desse tipo. O João Marcos, ele foi introduzido ao ministério por Barnabé. Foi Barnabé que puxou o João Marcos para estar com ele no ministério. Depois que eles fizeram uma visita a Jerusalém, Paulo e Barnabé, que eram companheiros, levaram João Marcos para Antioquia. Era uma cidade lá importante, uma cidade que depois acabou enviando Paulo e Barnabé para um ministério. Então, o João Marcos acompanhou Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária que eles fizeram. João Marcos, esse que a gente disse que foi o autor da epístola, ele acompanhou. Então ele viu tudo aquilo, muita coisa importante. Agora, há uma coisa interessante envolvendo João Marcos, Paulo e Barnabé, foi que quando eles voltaram da primeira viagem missionária, o João Marcos abandonou os dois. Ele voltou para Jerusalém. Há uma especulação que foi porque ele voltou lá para os líderes da igreja, porque talvez ele tivesse dúvidas sobre como eles estavam, o apóstolo Paulo, sobretudo, estava agindo, porque ele estava recebendo os gentios, os não-judeus, e etc. E, sabe, João Marcos, como todo judeu, foi criado dentro daquele exclusivismo. Você sabe que no começo da igreja havia-se uma grande preocupação, assim, será que os gentios também podem ser salvos? A gente pode receber esse pessoal? Aí começou aquela história, eles têm que se circuncidar, eles têm que seguir nossas regras e coisas desse tipo. Então, o João Marcos se afastou deles. E quando Paulo e Barnabé voltaram para Antioquia, depois do concílio de Jerusalém, Barnabé, o tio, quis levar o João Marcos com eles, mas Paulo não quis. Paulo e Barnabé tiveram uma briga feia. Não vai não. Esse frouxo aí, esse vacilão, ele abandonou a gente, não vai. E aí, Paulo e Barnabé se separaram. Barnabé ficou com João Marcos e Paulo arranjou outro empregado e foi outro ajudante e foi embora, né? Paulo e Barnabé foram para Chipre. Provavelmente eles eram naturais de Chipre. Barnabé era de Chipre e provavelmente Marcos também, não sei. E Paulo foi para a Ásia, né? Então, após essa separação,
provavelmente no ano 50 depois de Cristo. Veja, Cristo, lá para o ano 30, Cristo faleceu. Né? No ano 50, houve aquela separação. Marcos sumiu da história do Novo Testamento. E ele só reaparece muito tempo depois. Né? Marcos só reaparece em Roma com Paulo, conforme Colossenses 4:10. João Marcos estava com Paulo. Alguns anos depois, Paulo, olha uma declaração importante. Paulo fala que João Marcos era muito útil para ele no ministério. Interessante, né? Porque, primeiramente, Paulo não queria, mas depois houve uma reconciliação, etc, etc, e ele é muito útil para mim no ministério. E é bem provável que na mesma época em que ele estava com Paulo, em Roma, etc., ele mantivesse ligação com Pedro. Porque Pedro, lá em 1 Pedro 5,13, fala que o João Marcos era um verdadeiro filho na fé dele, era o filho dele. Pedro tinha muito carinho por João Marcos, né? Então, esse João Marcos, o Marcos, autor deste evangelho, ele esteve na igreja desde o princípio e foi uma testemunha ativa desde Jerusalém até Roma, entre os anos 30 e 65 depois de Cristo. Então foi esse período aí. Então, o João Marcos tinha ele estava ativo naquela situação. A tradição confirmada pelo um escritor cristão chamado Eusébio, diz que João Marcos fundou a igreja de Alexandria. Tá? Bom, a data que o texto foi escrito, onde é que foi escrito? Falei que foi o primeiro evangelho? Não o primeiro livro da Bíblia, mas o primeiro evangelho. Não o primeiro livro do Novo Testamento, mas o evangelho. Entre 60 depois de Cristo até 75. Esse é o período. Lembra o que aconteceu de importante no ano 70 depois de Cristo? No ano 70 foi destruída Jerusalém pelos romanos. Eu vou entrar um pouco mais nessa história, né? Então, dependendo da interpretação que se dá a esse evento, porque no Evangelho, Jesus, lembra daquela mensagem apocalíptica de Jesus, que é uma mistura entre a destruição de Jerusalém e a segunda vinda dele. Ele fala que as grávidas, o pessoal vai para ter fome. Lembra? Tem uma história lá, quem leu o Marcos sabe isso, né? É um texto apocalíptico. Alguns falam que Jesus estava falando de Jerusalém, da destruição de Jerusalém. E se ele estava falando da destruição de Jerusalém, Marcos teria escrito depois da destruição. Ou antes dessa destruição, e aí por diante. Então, mas a data em que esse texto foi escrito foi entre 60 depois de Cristo, olha, 65, né? Então eu diria assim, 35 anos depois que Cristo já tinha ido embora, tinha ressuscitado, 35 anos, ou até 75. Aí, mas não vamos entrar nisso, porque isso aí é quase que impossível para a gente determinar isso. O Evangelho de Marcos foi escrito em grego e algumas expressões de aramaico, que eu falei já, que a língua que o povo falava, Jesus e o povão lá, falava tudo aramaico, que vem lá dos persas, desde o cativeiro persa, etc. Mas o texto foi escrito em grego. E tem algumas expressões em aramaico. Por exemplo, quando a Bíblia fala Abba, lembra essa expressão? Abba. Abba é aramaico, significa paizinho, paiê. Quando Jesus fala Eli, Eli, lama sabachthani, é aramaico, uma expressão aramaica, né? Bom, aí vem aquela pergunta. Como é que Marcos escreveu esse texto? Esse evangelho que nós temos aqui, como é que foi? Como é que se deu isso? A gente fala que foi um livro inspirado por Deus. Né? Mas como é que isso aconteceu? Bom, há várias explicações, e todas ligadas uma à outra. Primeiro, nós já vimos que Marcos foi um discípulo de Pedro. E Pedro
viveu intimamente com Jesus. Então fique imaginando quantas conversas Pedro e Marcos, quantos sermões de Pedro Marcos escutou, e coisas desse tipo, perguntas que ele fazia. Escuta, como é que foi aquela história mesmo? Aí Pedro contava com ele. Então, João Marcos primeiro viveu, como eu falei, ele acompanhou a história do nascimento da igreja, desde Jerusalém, e os períodos missionários, e tudo isso daí. Outra coisa, nesses 35 anos, mais ou menos, como eu disse, antes que o evangelho foi escrito, haviam pequenos relatos, narrativas, orais ou até escritas, que a gente chama de perícope. Histórias que iam sendo contadas, os causos que a gente conta. Já viu as coisas da família? Quando os primos, os tios, ficam contando os causos. Olha, lembra que o tio João caiu no poço, o cachorro mordeu, aquelas coisas que... Então, nesses 35 anos, porque não tinha nada escrito, assim, em termos de evangelho, as pessoas iam contando, são narrativas. E como eu já disse, naquele tempo, o pessoal não sabia ler e escrever. Pouca gente, muito pouca gente. Não tinha banca de jornal, para ir comprar jornal, revista, não tinha nada disso. O pessoal, era tradição oral. As histórias eram contadas. O pessoal sabia sobre Jesus, o que ele fez, etc. Porque aquilo era contado. E alguns até escreviam. Então havia muitas dessas narrativas que João Marcos, né, ouviu. Tá? Então, essa é uma primeira coisa. Uma outra coisa, que aí é uma questão mais técnica, disse, né, que naquele tempo João Marcos e os outros evangelhos também, os outros evangelistas, eles também se fundamentaram num documento chamado Kelly. Kelly, uma expressão grega que significa fonte. Fala-se que Mateus, Marcos e Lucas, eles se valeram desta fonte que eles chamam de Kelly, que não se sabe se foi escrito ou não, mas ninguém sabe onde está isso. Se está escrito, ninguém nunca achou. Mas eles tinham essa fonte, são essas histórias, essas narrativas, que eles se fundamentaram também. Né? Você sabe que Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos. Por quê? Porque eles têm uma visão conjunta, eles são convergentes, eles têm um caminho meio parecido. Então, eles seguem nessa linha. O Evangelho de João é totalmente diferente. Se vocês compararem o Evangelho de João com Mateus, Marcos, vocês vão ver que ele é muito diferente. O estilo, a estrutura. Mas isso, quando a gente chegar lá em João, a gente vai ver. Né? E falam também que Lucas e Mateus se basearam em Marcos. Lucas e Mateus se fundamentaram no Evangelho de Marcos. Hoje a gente diria assim, eles plagiaram. Eles beberam na fonte de Marcos. E aí eu vou explicar por quê. O senso comum pensa o seguinte: como é que Deus chegou assim, o Marcos escutou uma voz e falou: Marcos, entra no escritório, eu vou te revelar a minha palavra. Aí Marcos sentou lá. Ele psicografou. Não foi assim, gente. Com certeza não foi assim. Marcos se baseou no que ele tinha ouvido. Ele fez perguntas. Tanto é que, por exemplo, tanto em Lucas quanto em Atos que foram escritos por Lucas, ele fala, eu pesquisei. Ele começa dizendo isso, eu fui pesquisando, etc. Então foi assim. Ele foi anotando. Aí você vai me dizer assim, mas e a inspiração? Olha, Deus inspira como Ele quer. Deus inspira como Ele quer. O que a gente sabe é que este evangelho é a expressão da vontade de Deus. Isso é inspiração. A Bíblia, ela foi escrita na história. Por isso que ela fala os defeitos, ela fala os equívocos. Ela mostra os defeitos dos seus personagens. Ela fala que Pedro negou Jesus. Né? Porque é uma coisa da história. Ele mostra os defeitos desde o começo ao fim. Então, a Bíblia foi passada para nós na história.
Fruto da nossa realidade. Não foi uma coisa que veio pronta do céu. Existem, entre os 3 primeiros evangelhos, concordâncias e diferenças. Se você ler de Mateus até Lucas, você vai ver que eles têm coisas que são parecidas, tem coisas que são diferentes. Quais são os versículos que são comuns aos 3? Que estão nos 3? São cerca de 330 versículos, estão tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas. São comuns. Versículos comuns a Mateus e Lucas. Versículos que estão só em Mateus e Lucas. 230 versículos. Só em Mateus e Lucas. Versículos comuns entre Lucas e Marcos. 100 versículos. São comuns. Lucas e Marcos. Versículos que são próprios de cada evangelho. Ou seja, versículos que só são de cada evangelho. 53 em Marcos, no total de 661, 53 só estão em Marcos. Em Mateus, 330 só estão em Mateus, do total de 1068. E em Lucas, 500, sobre um total de 1150. Então, percebe que eles têm diferenças? Tem coisas que estão nos dois, e tem coisas que são comuns entre Mateus e Lucas, etc. E tem coisas que são só de cada texto que ali é apresentado. Na distribuição das sessões, como é que está sendo distribuído as histórias que são contadas? Então, nos 3 é mais ou menos assim. A preparação da atividade de Jesus, né? Todos começam falando sobre isso, com exceção de Mateus e Lucas, que falam primeiro do nascimento de Jesus, Marcos não fala. A atividade de Jesus na Galileia, lembra lá em cima. A viagem que Jesus fez para Jerusalém, então o caminho que ele percorreu e o que foi acontecendo quando ele chegou até chegar em Jerusalém. E a atividade de Jesus em Jerusalém, morte e ressurreição. Essa é mais ou menos a estrutura. Uma coisa que a gente precisa entender, gente, é que nenhum dos 4 evangelistas tiveram uma preocupação de fazer história. O jornalismo. Não era jornalismo. Assim, olha, eu estou aqui no exato momento em que Jesus está andando sobre as águas. Aí tira uma foto e põe no jornal. Não, os evangelistas não contaram a história de Jesus. E tem muita coisa que eles não falam. Tanto é que fala do nascimento de Jesus, depois aparece Jesus com 12 anos, né? E depois, quando ele começou o ministério. O que ele fez nesse período antes? Não é uma história. Os evangelistas não são uma fonte de historicidade. Os evangelhos são uma fonte de espiritualidade. O que a gente encontra nos evangelhos é espiritualidade, não história. Todos os evangelhos foram escritos pela ótica da fé. A intenção dos evangelistas não foi contar uma história para as pessoas, foi ajudá-los a fortalecerem a sua fé. Os evangelhos não são biografias de Jesus, não é uma biografia. Se fosse biografia, está faltando muita coisa. Mas relatos de como Jesus militou. Jesus foi um militante por uma causa. E qual foi a causa de Jesus? Estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Essa foi a causa de Jesus. Então, quando Marcos escreveu, Jesus já tinha ido embora, já tinha ressuscitado, e Jerusalém ou já tinha sido destruída, ou estava numa situação muito crítica, porque a invasão dos romanos a Jerusalém durou 4 anos, e começou no ano 66. Então, 4 anos antes, eles já tinham cercado Jerusalém. Né? Foi o Tito, né? Filho do imperador Vespasiano, que foi o general lá que destruiu Jerusalém. Então, eles já estavam vivendo aquele clima de guerra. Jerusalém estava vivendo essa época. Cerco. A ideia foi assim, vamos cercar, vamos matar o povo à língua. Tanto que naquela história que João Marcos conta, no Evangelho, fala que ai daquelas se estiverem grávidas, etc, etc. Porque fala que foi um período terrível para os romanos.
E aí, quando Jerusalém foi destruída no ano 70, os judeus foram dispersos por todo o mundo e só voltaram quando? 1940. Só em 1940, que é a fundação do Estado de Jerusalém, Estado de Israel, né? Então, os evangelhos refletem a fé das primeiras comunidades cristãs. O evangelho reflete um povo de fé. Uma pergunta que era muito comum naquele tempo: quando Deus assumiu a Jesus como filho? Pergunta é a seguinte: tá bom, né? Porque Jesus ressuscitou, etc. Aí o pessoal começa a falar, mas ele era Deus? Mas ele era Deus? Quando é que ele virou Deus? Porque a gente via ele, né? Lembra que a família dele achava, esse cara ficou maluco? Quando ele virou Deus? Bom, aí foi se repensando a fé. A primeira grande preocupação da igreja foi cristológica. Foi entender a pessoa de Jesus. Quem foi Jesus? E parece que Marcos nem fala do nascimento de Jesus. Né? Você viu? Ele não conta isso. Uma história que para nós é tão fundamental. Tanto é que talvez a festa mais importante do cristianismo, ou uma das duas mais, entre Natal e Páscoa. Nascimento e ressurreição. Né? Parece que naquele tempo eles achavam que Cristo foi assumido como filho de Deus quando Jesus foi batizado. Tanto lembra? Aí vinha a voz do céu, este é o meu filho amado. Então, não se fala isso explicitamente, não se diz isso no Evangelho de Marcos. Só que ele já começa com Marcos. Ele começa com o batismo de Jesus. Então, ele começa com o batismo. Então, parece que o pessoal já, olha, lembra daquela história, aquela voz? Aí Deus o recebeu como filho. Quando você vai para Mateus e Lucas, a resposta é dada. Jesus é Deus desde que nasceu. Então eles contam o nascimento de Jesus. Tanto em Mateus, nasceu de uma virgem, conceberá, papapá. Essa é a resposta. E quando você vai para o Evangelho de João, aí João é Deus antes de encarnar. João diz, Jesus sempre foi Deus. A gente costuma dizer que a Bíblia é uma revelação gradativa e progressiva. Foi se revelando. Então, quando a gente junta os 4 evangelhos, a gente descobre quem realmente foi Jesus. João foi o último evangelho a ser escrito. Então, a coisa estava mais elaborada. O pessoal já tinha... Deus foi revelando assim, através da liderança do povo. E quando chega em João, então a gente já descobre, Jesus é Deus. E aí nos conselhos, Jesus é Deus, 100% homem, ele era homem, era Deus, etc. O Evangelho de Marcos ressalta a militância libertadora de Jesus. Jesus veio para lutar pela liberdade do ser humano, para uma melhor qualidade de vida e certos valores do cristianismo. No tempo de Jesus, mais de 90% da população era composta de gente pobre. Jesus viveu entre pobres. E a maior parte do ministério de Jesus foi feito na Galileia. Galileia não era a região mais desenvolvida da Judéia. A elite ficava em Jerusalém. Os abastados, etc. Mas o povo vivia numa pobreza muito grande, uma opressão muito grande. Lembra que além da pobreza, tinha todo o domínio do Império Romano, os impostos que eles cobravam. Jesus viveu no meio dos pobres. E ele veio trazer boas notícias para os pobres. A questão é a seguinte: por que existe tanta pobreza? Por que é tanta gente, com tanta gente tendo tanto? Estamos no meio de uma tempestade. Só que alguns passam por essa tempestade a nado e outros num iate. A vida está difícil para todo mundo, mas uns estão no iate. Uns estão no busão da Mercedes e outros estão no carrão da Mercedes.
Então Jesus se chocou com aquilo. Jesus falou, não, o mundo não pode ser assim. O mundo não pode ser assim. Eu não vim para que tenha essa pobreza, esse sofrimento, essa opressão. Lembra como Jesus criticava juízes, o juiz injusto? Porque quem tinha grana, a viuvinha pobre lá não tinha justiça. Jesus foi um militante contra a pobreza. Jesus não acharia normal uma região como esta, em que tem os donos aí. Não tem os manos aí que são os donos, você só pode fazer o que eles querem. Jesus não ia se conformar com isso. Pessoas vivendo de uma maneira subhumana, muitas vezes.